Fala galera aqui da Show, eu sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Falar aí do pós-jogo, né? Final de jogo, Vasco 2, poderosíssimo, Real Madrid de Volta Redonda 2, né? Jogo ridículo, um jogo ridículo, atuação ridícula, né? Onde o Vasco buscou um empatezinho no finalzinho, né? Bastou pegar um time um pouquinho mais arrumado pra gente ver o quanto que esse time ainda tá ruim e é fraco. Vamos falar do jogo aqui, mas antes, se inscreva no canal do Jura aqui, ó. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe, deixe seu comentário. Podem vir falar o que for, até reclamar no comentário, falar: ah, Jura, tu reclama muito. Ainda tá no início? Não tá no início não, gente. Não tá no início não. Esse time aí teve exatamente 3 rodadas no Campeonato Carioca, jogando com o time reserva para que ele fosse preparado. Então não tem desculpa não. Foi poupado no último jogo, na última rodada, justamente para poder jogar melhor essa. E o Volta Redonda é um time que ganhou no sufoco da Portuguesa, que tem a pior defesa do campeonato. E por pouco a gente não perde esse jogo hoje. Se não fosse o Veguete, a gente perdia esse jogo hoje. Vamos falar sobre esse jogo aí, mas aquilo que eu estou te falando. Deixe seu comentário, se inscreva no canal do Jura, ative o sininho de notificação e vamos que vamos, tá certo? Vasco 2, Volta Redonda 2. Os gols do Vasco foram marcados por Veguete, os 2 gols, né? Veguete hoje, salvando a pátria. E o Volta Redonda, gol marcado pela nossa grande zaga. Porra, não tem jeito. Passa ano, sai ano e entra ano. Desde a 777 e agora com o Pedrinho. Os caras não conseguem ter competência para montar uma zaga que presta, maluco. Pelo amor de Deus. Os caras só compram merda. Compram um zagueiro que só serve para ficar no departamento médico. Comprou um zagueiro que, porra, se for para ficar no departamento médico, era melhor nem ter trazido. Então, a verdade é essa. Aí traz um outro, aí todo mundo estava elogiando. Até eu falei, não, eu ainda falei na live ontem. Não, quero ver é quando pegar um time mais arrumado. Ainda falei isso na live ontem. Por quê? Contra a Portuguesa, que tem a defesa mais vazada, né? Contra o Madureira, que também dá pra se sair um pouquinho direitinho. Quero ver quando jogar com um time mais organizado. Um pouquinho melhor. A gente viu isso hoje, né? Deu para ver que o zagueiro, o Lucas, também é outra imundície. Que o que ele fez agora pro segundo gol do Volta Redonda. Ou seja, o Volta Redonda fez 2 gols. Não foi o Volta Redonda que fez o gol, foi o Vasco que fez os gols pro Volta Redonda. Um contra do João Vitor, que pra mim continua, como eu sempre falei, é uma merda de zagueiro. Esse cara ainda é restizo, sabe? Engodo, ranço do time ridículo, fracassado do ano passado. Esse cara tinha que rasgar do Vasco também. Tá entendendo? Hoje só comprovou o quanto eu falo que esse cara é ruim. Gol contra, ridículo, né? E aí o nosso Lucas, o grande Lucas, né? O Lucas Oliveira. Porra, que coisa ridícula que aquele cara fez. Mas demonstrou, aí que a gente vai ter sufoco de novo. Mais um ano, pelo que eu tô vendo, a gente apanhando, sofrendo com zaga, porque esse Pedrinho não tem competência para contratar um zagueiro que preste, né? Vamos ver. Vamos aí torcer para que realmente o Maurício Lemos não seja um zagueiro que tenha ficado para jogar no departamento médico. Vamos ver. Mas é isso aí, ó. Vasco 2, Volta Redonda 2. O jogo podre. Time horrível. Podem me esculachar, podem falar o que for. Hoje era digno de não ver Coutinho em campo. Porque hoje o Coutinho sumiu, apagado, fugindo de jogo, se escondendo no jogo todo, quando o poderoso Volta Redonda. Ridícula a atuação do Pedrinho, ridícula a atuação de quase todo mundo ali no Vasco hoje. Parece que ele tá de sapato alto, achando que já ia ganhar o jogo. Horrível. Time medíocre. Jogo podre.
tá? Ah, Jura, mas porra, tá no início, não tá no início. Ah, Jura, quase que ganha. Ah, mas o goleiro deles fez 2 defesas. Meu amigo, o que interessa é a bola na rede. Tá entendendo? O time foi horrível. Desde o início do mês. Era com 20 minutos de jogo, o Vasco não tinha conseguido se passar do meio de campo contra o Volta Redonda. Volta Redonda, esse time na última rodada tomou um sufoco para ganhar da Portuguesa por 2-1, gente. Não pode achar normal isso. Time horroroso. Ah, vamos aqui, ó. Vamos para a estatística do jogo. O Vasco teve 62% de posse de bola e o Volta Redonda 38%. Tá certo? Total de passe. O Vasco teve 456 passes, enquanto o Volta Redonda 259. Muito dobro, né? Mas passe para o lado, para trás. 82% de passe certo. Para mim é muito baixa a média. Para um time que está jogando contra o Volta Redonda, é baixo. Tá? 84 passes errados. Finalizações. 7 do Vasco, 8 do poderoso 9 do Volta Redonda. Daí tu tira. 8. Foram 8 finalizações a mais, tá? No gol, 4 do Vasco e 3 do Volta Redonda, tá? A gente teve ainda aí 15 faltas para o Vasco, 14 para o Volta Redonda, 1 amarelo para o Vasco e 2 para o Volta Redonda. Os amarelados do Vasco, Paulo Henrique, que vem me surpreendendo, vem jogando bem, é um dos poucos que vem jogando bem aí, que jogou bem ainda, jogou bem hoje, tá? E pro Volta Redonda os cartões foram pro lateral esquerdo Sanches e pro zagueiro Fabrício, tá certo? O jogo foi um jogo muito ruim, muito ruim. O Vasco jogou horrível, só demonstrou o quanto o Vasco precisa de muitos jogadores, não é pouco não. O quanto o Vasco tá fraco e já me preocupou. Eu queria entender o porquê essa insistência do Carille com o Alex Teixeira. Não estou conseguindo entender essa insistência com o Alex Teixeira. Não estou conseguindo entender o porquê essa insistência de começar com o Coutinho. Porque o Coutinho não... Ah, ele fez aquele gol contra a Portuguesa. Mas, gente, contra a Portuguesa, a pior defesa do Campeonato Brasileiro Carioca. Tá certo? Tirando o gol contra a Portuguesa, vamos ser sinceros, o que o Coutinho apresentou de futebol até agora? Nesses jogos pelo Vasco, no Campeonato Carioca. Tirando o gol, que foi um golaço, Mas, porra, foi diante da pior defesa do campeonato. Hoje, o que você viu o Coutinho fazer em campo? Nada, pelo contrário. Tá certo? Então, um Coutinho muito ruim, uma zaga horrorosa, só demonstrou o quanto a gente vai ter trabalho ainda, como a gente vai sofrer com a zaga. Mais uma vez, é uma diretoria que não tem competência para contratar zagueiro, tá certo? Não tem competência para contratar zagueiro, que é o que eu falei. A gente não foi o Volta Redonda que fez gol, gente. Foi o Vasco que deu os gols, que fez o gol pro Volta Redonda. Foi um gol contra e o outro, o zagueiro entregou pro jogador pro Bruno Santos do Volta Redonda fazer o gol, tá certo? Com esse resultado aí, o Vasco vai ficar aí momentaneamente, né? Ainda na segunda posição, com o mesmo número de pontos que o Volta Redonda, 13 pontos. Volta Redonda em primeiro, continua com uma vitória a mais. O Vasco ficou menos ruim pro Vasco, ele conseguiu esse empate no finalzinho, né? Porque senão a situação ia ficar mais feia, ia ficar mais ridícula. Né? O Maricá vai ter que torcer. Olha aí, ó, que ponto a gente chegou, hein? Tá? Tem que torcer, secar o Maricá, pro Maricá não ganhar. Porque se o Maricá, que vai enfrentar o Madureira na segunda-feira lá em Conselheiro Galvão, o Maricá tem que empatar ou perder pro Madureira, senão o Vasco perde aí essa posição. O Vasco pode cair para terceiro colocado, tá certo? O Vasco pode cair para terceiro, colocado aí com uma vitória, possível vitória do Maricá. Então tem que torcer pelo empate ou uma derrota do Maricá para o Madureira, tá certo? Porque aí um empate, o Maricá vai a 12 pontos, né? Então não passa o Vasco. E o Madureira, que está lá em 10º, com 6 pontos, só vai a 7. Se o Madureira, que joga em casa, ganhar, vai a 9.
Aí o Maricá continua com os 11, aí o Vasco continua ali na vice-liderança. Sendo que o próximo jogo do Vasco, 8ª rodada, o Vasco enfrenta o Fluminense dia 5, quarta-feira, certo? Onde a gente já achava que o Vasco podia ganhar o Fluminense, eu já tenho minhas dúvidas com esse futebolzinho medíocre aí, com essa teimosia do Carille em começar o jogo com Alex Teixeira, que é outra porra que não joga nada, não faz nada, é um zero esquerda em campo, aí fica difícil. Se o Coutinho continuar jogando essa maravilha que tá jogando aí, morto em campo também, o cara não consegue bater uma falta que preste, não consegue acertar um cruzamento, não consegue bater, errando tudo quanto é passe, aí tá difícil. Gosto muito do Coutinho, sei que ele tem futebol, mas até agora, tirando o gol contra a Portuguesa, até agora, para mim, ele não apresentou futebol nenhum nesses jogos pelo campeonato, pelo fortíssimo campeonato carioca. Mas vamos ver aí. Muito ruim, não gostei do que vi hoje, já vinha me preocupando, eu vinha até alertando ontem na live, eu até virei e falei, olha gente, calma, vamos esperar, porque uma coisa é você jogar contra a Portuguesa, que tem a defesa mais vazada do campeonato, outra coisa é você jogar com o Madureira, que também vem lá embaixo, não vem fazendo um campeonato carioca bom. Se você pegar o time mais fortinho um pouquinho, vai ficar mais complicado. A gente já viu isso. Contra o Maricá, ganhamos de 1-0 no ó. Tá certo? Mesmo que tudo bem que foi com o time reserva, misto. Tá certo? Mas contra o Volta Redonda, que é o time que... É o time dos pequenos que vem mais arrumadinho. Ah, Jura, mas ele ganhou do Botafogo, mas o Botafogo jogou com time reserva. Ah, mas ele ganhou do Fluminense, jogou com time reserva. Tá entendendo? O Vasco jogou com Volta Redonda com time titular. Time titular. E só conseguiu arrancar um empate no final do jogo. Então, gente, não dá pra achar normal. Não dá pra achar normal o empate do Vasco contra o poderosíssimo Volta Redonda. Não dá. Isso serve de sinal de alerta de que a gente não está com um time bom e que esse time pode sim continuar sendo, pelo que eu estou vendo aí, ó, a torcida hoje já xingou o Carille, pela teimosia, com certeza foi pela teimosia dele, do Alex Teixeira, e pela teimosia de manter o Felipe Coutinho em campo não jogando nada. Tanto é que o Felipe Coutinho foi vaiado hoje em campo, quando começou a tocar na bola no segundo tempo. Isso daí não sou eu só que estou vendo, a boa parte da torcida está vendo isso aí. A gente não pode estar idolatrando o jogador pelo passado e pelo nome. Tem que estar idolatrando o jogador pelo que ele está fazendo em campo. Tem que idolatrar a Veguete, que vem se matando em campo. Tá entendendo? Esse sim tem que estar idolatrando, porque ele está se matando em campo e mais uma vez salvando o Vasco. Então, ó, muito complicado, não gostei do que vi hoje. Me deixa preocupado, que demonstra que o técnico, hoje, demonstrou que é o técnico teimoso, covarde, que não tem coragem. Porra, ele me tirou o Paulinho, que era o único jogador que estava criando alguma coisa no meio campo para botar o Hugo Moura, tá certo? Vai deixar o time mais fechado ainda, e estava perdendo de 2-1, tá certo? Aí ele me coloca o Payet para jogar com o Coutinho, justamente no dia que o Coutinho está apagado. Ele tem que testar o Coutinho, né? Quando o Coutinho e o Payet junto, aí vai falar que, tá vendo, não dá certo Coutinho e Payet. Porra, tu vai pegar o jogo que o cara não tá jogando nada, tu tá demonstrando que o cara não tá jogando nada. Hoje era o dia dele ter tirado o Coutinho, colocado o Payet na posição do Coutinho. Ou inicia os dois começando a jogar, ou não coloca quando um tiver apagado, porque não vai ajudar um ou outro desse jeito. Então, muito complicado, não gostei do que vi, me preocupa porque é praticamente esse time aí que a gente tem pro Campeonato Brasileiro, tem para tudo, vai ter para tudo, pelo que eu tô vendo. E, meu irmão, não gostei do que vi. Não gostei do que vi, isso me preocupa porque dá a impressão de que eu tô tendo a impressão, não quero ser pessimista não, gente, mas geralmente eu sou muito realista e geralmente acontece o que eu venho falando, por causa justamente da minha realidade. Vou torço pra caramba, tava gritando que nem um maluco quando saiu o gol aqui, gritei que nem um doido aqui em casa, mas a minha preocupação é de ver um Vasco passar as mesmas necessidades que a gente passou no passado. A gente achar que vai melhorar e não melhora, porque até agora, qual foi a contratação boa do Vasco? Diz aí, pode ser que venha agora o Português, tá certo? É o Português e o Tietê. Só de 6 contratações que estão sendo fechadas, praticamente só 2 que a gente pode dizer que tem condição de falar que vai jogar bem.
é o Tietê e o Português, que está chegando aí. Provavelmente está chegando. Tirando isso, já deu para ver que esse zagueiro, que a gente já desconfiava que não ia ser muito bom, que era fraco, já deu para ver que o cara é fraco. Um joguinho um time um pouco mais arrumado, com um pouco mais de categoria, já fez lambança hoje. Então, gente, vamos torcer para que dê certo, mas é preocupante. Não gostei, fraco, péssimo, péssimo, péssimo. Tá certo? Vamos voltar a fazer vídeo diário aqui no canal do Jura, tá? Siga a gente, compartilha, se inscreva no canal do Jura, deixe seu comentário e até a próxima. Saudações vascaínas, valeu!